Família, a pastora Sara Shiva decidiu fazer um pronunciamento no seu Instagram comentando aquele caso que envolve Marcos Grubert e a cantora gospel Heloísa Rosa. É um assunto um tanto polêmico. E apesar de tudo, eu acredito que esse pronunciamento dela é digno também de um reagimento com a minha opinião. Mas antes de a gente adentrar no conteúdo, não esquece de deixar aquele like maroto e também comentar de qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser prestigiado pela sua pessoa. Compartilha também esse vídeo com pelo menos 2 contatos que você tem aí no seu WhatsApp. Bom, agora sim, vamos lá porque esse assunto aqui é muito espinhoso. Antes de adentrarmos nele, eu preciso aqui relembrar algumas coisas que aconteceram recentemente, como por exemplo, olha aqui essa matéria que saiu inclusive lá no Metrópole. Marido de cantora gospel Marcos Grubert é alvo de uma nova denúncia. Ele foi acusado aí de ter violado uma moça há 14 anos atrás lá em Curitiba. O fato ganhou uma proporção tão gigantesca, mas tão gigantesca, que inclusive o pastor Anderson Silva foi fazer uma cobrança lá sem saber dos fatos e segundo o Gospel Mais, agora está sendo também processado pela igreja do pastor Subirá, que é a igreja aí envolvida nesse ministério e segundo o Anderson Silva não tomaram nenhuma providência. Só que a igreja fez questão de citar aí que o caso foi algo que eles confessaram no passado e tal, teve uma nova acusação e todo mundo já sabe. Agora, a atualização sobre tudo isso é o quê? A fala de ninguém menos a pastora Sara Shiva. Bom, eu acho particularmente que a fala da pastora, assim, divide opiniões, porque ela fala algumas coisas que são importantes e algumas coisas aí que, bom, vocês vão entender, né? Então, vamos lá, BBT, põe na tela, rodopeia para nós ver. Tem uma coisa que tem me deixado muito triste, uma notícia muito horrível, e eu tenho evitado a todo custo falar desse assunto, mencionar. Muitas pessoas me pediram para falar. Uma cantora, uma das minhas favoritas, se não for a minha favorita de toda minha vida, perde só para minha filha, que realmente é a minha favorita, mas sempre falei dela com muito amor e muito carinho. Uma pessoa que eu considero uma amiga. E a gente ficou sabendo recentemente que ela tá com um problema muito sério no casamento. O marido com um processo aí nas costas, um negócio muito sério. Exatamente. Muito grave. E extremamente a tristeza que me dá é porque eu já tinha esquecido do ocorrido há muitos anos atrás, quando a primeira vez que eu morando em Belo Horizonte, quando ela também morava em Belo Horizonte, eu recebi a visita dela no meu apartamento, morava lá na Rua Ubá, no bairro da... Eu sei que a Sara Shiva foi muito cobrada e agora ela veio comentar esse assunto e cá entre nós. Um assunto muito delicado que às vezes as pessoas não querem se intrometer, né? A questão do casal, mas assim, eu acho particularmente, nada contra a pastora Sara Shiva, acredito que ela tem o direito de falar sobre a sua religiosidade, usar suas redes sociais, não quero censurar ela nem nada do tipo, mas de vez em quando ela acaba falando algumas coisas desnecessárias. E assim, o que ela vai falar agora, oh meu Deus do céu, bom, vamos lá. Floresta, em BH, e um casal de conhecidos nossos, amigos do Gerson Freire, do Renato Freire. Esse casal, que eu era da Joy Music, que era a gravadora do Gerson Freire naquela época, esse casal levou ela lá na minha casa, sabendo que eu amava ela. E no meio da conversa, eu perguntei se ela estava namorando, se ela tinha já alguém em vista, porque eu já estava atuando, né? Já estava atuando e atuante como conselheira sentimental, já porque eu já tinha lançado meu primeiro livro, que é o Defraudação Emocional, naquela altura. Conselheira. Sara Shiva, minha opinião.
Minha opinião. Eu acho que uma pessoa solteira não deveria estar nessa posição. É minha opinião, mas enfim. E eu me lembro que no momento em que eu comecei a falar com ela sobre relacionamento, falei, olha, toma Certo. cuidado. Conhece primeiro. Concordo. Comece sem beijar na boca. Eu sempre ensinei isso, desde que Deus me ensinou isso. A gente não. Uma coisa, a gente não podemos ser extremistas, porque o extremista ele começa a colocar os pés pelas mãos e agir de uma forma muito complicada. É isso mesmo. Olha só, todo mundo se recorda do caso Bianca Toledo, que era, na época, marido do pastor Felipe Heiderich, e o problema que deu. Eles namoraram desse jeito, sem beijo na boca. E olha a consequência. Não quer dizer que porque um namoro que foi com beijo na boca deu um problema seja errado, também quanto o namoro que foi sem beijo na boca, todos vão dar certo. E porque um errou também, todos vão ser do mesmo jeito. Só que a gente tem que ter um filtro em tudo isso. E não é a questão do namorar com beijo na boca ou namorar sem beijo na boca. A questão é, quando a pessoa ela tem a tendência a fazer coisa errada, complicado. Eu sei que todos somos pecadores, somos falhos, estamos sujeitos a cair a qualquer momento. Você e eu, todo mundo está sujeito. É uma coisa. Outra coisa é quando a pessoa tem a tendência a ir para esse lado. É uma outra situação. Por isso que existe o namoro, para se conhecer a pessoa e tendo um relacionamento e vai vendo se a pessoa, né, ela é digna de estar ao seu lado. Eu uso essa expressão. Outro dia até zoaram de mim, né, que eu falei que é igual o Mjolnir, né, o martelo do Thor. Tem que ser digna. Mas tem que ser assim, relacionamento é nessa situação. Eu acredito que é assim. Para você entrar num relacionamento com a pessoa, tem que ser digna. Eu comecei a ensinar isso para todo mundo. E o casal se levantou contra mim. Começaram a escarnecer de mim, esse casal. É óbvio que eu não vou falar o nome das pessoas aqui. E esse casal começou a me humilhar na minha própria casa, dizendo palavras do tipo: não escuta ela não, fulana, porque ela é uma solteirona e ela fala isso porque ela é exigente demais. Não escuta ela não, que se você escutar ela, você não vai casar nunca. De um certo modo, não está errado. Eu vou dizer uma coisa aqui. Eu acredito que essa situação veio a calhar. Por quê? Seu último podcast lá no Vilela, Sarashiva, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. O que tu disse lá no podcast do Vilela? Falando sobre a questão lá do levirato? Você pegou uma tradição judaica, que inclusive está na lei, só que quis colocar para nós gentios e misturou, fez uma maçaroca de uma coisa que é tradicional e colocou em algo biológico que nem a ciência comprova, fez uma maçaroca. Ô Sarashiva, todo respeito à sua pessoa. Não estou aqui para te caluniar, injuriar, nem nada do tipo. Mas reveja seus conceitos, Sarashiva. De vez em quando tu fala umas presepadas. É sério? Ninguém te avisou isso não, Sarashiva? Pelo amor de Deus. Ali no podcast do Vilela, tu falou uma besteira gigantesca. Eu não sei o que esse casal ouviu. Mas pelo amor de Deus, né? É difícil, viu? De vez em quando a gente escuta umas coisas que vem do seu lado, que é difícil. Pastora, você tá mais. Eu vou dizer que é uma pastora nadir paralela, de uma outra realidade. Só pode ser. Porque a Nadir, que você ainda usa maquiagem, né? Ainda se veste bem. A Nadir não, é aquela coisa mais, né, voltada a IPDA. Mas tá no mesmo nível. Meu Deus do céu. Ô Sarashiva, um pouco menos, né? Um pouco menos. Na minha opinião, o casal quer namorar, deixa eles.
Eu não tenho nada a ver. Você tem que ensinar essas coisas para seu filho, para sua filha, e antes de ter alguém. Não é você sair ensinando para os outros assim, sendo guia espiritual de casais. Primeiro que, biblicamente falando, não existe isso. Teologicamente falando, não. Ah, que Jesus me levantou porque eu tive uma visão do céu. Não, não. Do mesmo jeito que teve a visão lá do negócio do que falou lá no podcast do Vilela, sobre a questão do DNA. Ô Sara Shiva, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não me mata de vergonha, não. Pelo amor de Deus. E aí tem sido dias muito difíceis de ler as notícias, de ficar sabendo as notícias, e é muito difícil não lembrar desse dia. É muito horrível ter que lembrar desse dia, daquele casal falando isso pra mim, que eu engoli aquilo que eles falaram. Deixei quieto. Mas o provérbio não fala: aquele que se intromete em questões alheias é semelhante a quem puxa um cão pelas orelhas? Não se intrometa na vida dos outros. Aí agora vai querer validar o seu revelamento. Ô Sara Shiva, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Aí complica, né? Falei pra ela, me ouve, é pro teu bem. E o casal fez questão, assim, sabe, de falar, e ela ficou em dúvida se me ouvia ou se ouvia eles, mas é lógico, né, eles, como casal, né, era mais forte, né, ela conseguia o apoio deles, né, ali, e ela conseguia ouvi-los, né, mais do que a mim, né. E de repente, o que aconteceu... Porque é decisão do casal, a escolha é deles, não é sua. Foi que foi horrível. Eu disfarcei que aquilo foi bem desagradável. E desculpa a gente que tá tocando as notificações no meio do vídeo, vou continuar assim mesmo. Resumindo a história, anos se passaram e agora eu paro e penso assim: aquele casal tinha razão? Aquele casal que disse pra ela, não escuta ela não, que ela é uma solteirona, se você escutar ela você vai acabar não casando com ninguém? Pois é, mas... Tá vendo a validação do conhecimento, do revelamento? Hoje, possivelmente, o ministério dela está arruinado. Possivelmente, o marido vai pegar prisão perpétua. Falou-se até mesmo em pena de morte, lá onde ele está sendo julgado. Porque foi um cara errado. Ele sabia que tudo isso do que ele está sendo acusado é errado. Ele sabia muito bem disso. E acreditou na impunidade. Pronto, simples. É só isso. Ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. E as leis lá são muito rígidas. E hoje eu pergunto para vocês: aquele casal estava certo e eu estava errada? Eu estava errada? Isso tem, gente, mais de 20 anos que isso aconteceu. No mínimo 18 anos. No mínimo, assim. Ô Sara Shiva, vamos conversar um pouquinho de Bíblia? Vamos conversar um pouquinho de Bíblia? A Bíblia diz na parábola do filho pródigo que o filho pediu ao pai a herança antes da morte do próprio pai. O pai não questionou, foi e deu, e deixou o filho quebrar a cara, mesmo sabendo que era errado. Simples. Deixa a pessoa escolher. Ué, deixa a pessoa escolher. Aí ouviu no dia coisa que se tivesse ficado na sua não teria ouvido, porque, cá entre nós, Sara. Respeita a sua pessoa, não tenho nada contra ti, mas essa mania de querer falar que Deus lhe constituiu para guiar os outros casais e tu ser solteira é incoerente. É a mesma coisa do médico que fuma. É a mesma coisa que a pessoa que é nutricionista e é obesa. São polos diferentes. É a mesma coisa que uma pessoa ser confesso aí de uma satanista e chegar na igreja e dizer que é pastor. É um lado oposto. Não tem nada a ver uma coisa com outra.
Você não pega a sua mão suja e vai preparar um alimento. Um cozinheiro não vai com roupa e as mãos sujas. A pessoa se limpa. A pessoa tem que estar de acordo com aquilo. Sara Shiva, pelo amor de Deus, não força não. Força não. Negócio de revelamento. Leia mais a Bíblia, Sara Shiva. Sério, leia mais a Bíblia. Reveja seus conceitos. Até entendo, quer viver se Deus lhe deu esse talento de uma castidade, o celibato, amém. Mas não queira exigir isso. Não pode segurar na mão. Não pode dar um beijo. Não pode dar uma... Pelo amor de Deus. Nisso daí que tá a maior concupiscência. A mulher tem que ficar 10 anos sem né? Porque tá tudo ali, o DNA dos ex, tudo nela. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que a Raabe, uma prostituta, que abandonou a prostituição, ela deu linhagem a Jesus. Raabe, que foi uma prostituta, e não tinha DNA de nenhum outro homem. É a questão, essa passagem que fala sobre do levirato, de dar a descendência, era uma questão de honra, não é questão de DNA. Preste atenção nos teus ensinos, Sara Shiva. Pelo amor de Deus, não me mata de vergonha não, mulher. Eu acredito que deva ter uns 19 anos, porque, se não me engano, isso ocorreu entre 2005 e 2006. 18, 19 anos, por aí. Tá certo. Mas quem estava certa? Quem estava errado? Muitas pessoas que há 5, 10 anos atrás me ouviram falar sobre esses assuntos, hoje vêm nas minhas redes, me mandam mensagens, e-mails, dizendo, olha, me perdoe. Me perdoe porque há anos atrás eu zombei de você, eu esculachei o que você falava, achei que você fosse uma doida. Mas hoje, anos depois, eu vejo tantas histórias das coisas que você fala há anos. E vejo que você tem razão no que você ensina para o bem das pessoas. Hoje, eu queria... Não, esse negócio de você namorar sem beijar, sem segurar na mão, tem base bíblica pra isso daí, não. queria muito olhar na cara daquele casal que me esculachou, me humilhou na minha própria casa, me rebaixou porque eu não era casada, porque eu era uma pessoa que observava os detalhes. E eles, com certeza, vão responder diante de Deus, porque eles sim influenciaram essa minha colega, essa minha amiga, a não me ouvir e a se casar com aquele cara que hoje arruinou o ministério dela, arruinou a carreira dela, arruinou a família, que ela tem filhos com... Foi a escolha dela, inclusive há relatos de que ela cobertou mesmo ciente. A menina que contou que supostamente foi violada por ele, contou algo que entra em acordo, há uma ressonância entre as acusações. A mãe da criança lá que está nos Estados Unidos, né, o caso lá, falou que a mãe, a Heloísa, soube de tudo e a cobertou. Peraí, então o seu conselho, onde fica? Tem que entender os dois lados da situação. Sara Shiva, eu vou repetir. Não existe ministério pastoral, teologicamente, para aconselhamento. E se Deus levantar esse tipo de coisa, porque teologicamente, não há base teológica para isso. Se Deus levantar para esse tipo de coisa, vai levantar pessoas que estão de acordo. Quando foi levantado o diaconato, não eram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, casados, maridos de uma só mulher, a qual não haviam do que se envergonhar. Se o meu ou o seu passado envergonha a ti ou a mim, já não é motivo da gente estar em tal função. O meu passado me envergonha, por isso que eu não estou em função. Cara, como é que você vai criar os seus filhos agora? Como é que uma pessoa vai criar os filhos? Como é que vai? O que vai contar para um filho, para uma filha? Não era melhor ter me ouvido? Não é melhor ouvir uma pessoa
que fala para você: vigia, presta atenção. Eu estou sentindo que ela está querendo, desculpa a minha sinceridade, mas que ela está querendo validar a tese teológica dela e os revelamentos depois da vergonha que ela passou lá no Vilela. É o que eu estou sentindo. Casamento é a maior decisão da tua vida depois de aceitar Jesus. Sim. Jesus, ele é o número 1 do seu coração. Sim. O número 2 do seu coração precisa ser o seu casamento. Exato. A Bíblia começa com o casamento de Adão e Eva. A Bíblia termina com o casamento de... Então vamos lá, Sara Shiva. A mulher sábia edifica sua casa. Se quando houve a denúncia, na primeira, tivesse cortado, como que estaria a situação? Segundo o que a gente leu aí, a matéria lá do Gospel Mais, houve ali, né, até um processo para o pastor Anderson Silva, onde a igreja do pastor Subirá falou que houve um adultério e houve um acerto de contas ali. Se ela tivesse pressionado ele, eu falo, ó, se pisar fora da linha 1 milímetro, a coisa vai ficar, o bicho vai pegar pro teu lado, teria evitado muita coisa. Ela teve essa oportunidade. E segundo a moça, que acusou ele, voltou atrás no caso. E agora essa segunda acusação que tem aí, que deu a prisão, você vê a mesma conversa. Ela ficou alisando ele. Cristo com a sua igreja, com a sua noiva. É a coisa mais séria que Deus escolheu para representar a relação dele conosco, é o casamento. Sim. O casamento é algo que nos pode tomar decisão de qualquer jeito. Nos pode agir baseado na atração física apenas. A atração física é importante, mas não é Sim. o único e nem o mais importante sinal. Com certeza. Ouça. Quando você me ouvir aqui, quando vocês me ouvirem nas entrevistas, nas redes sociais falando assim, gente, não começa pelo beijo, não começa pelo contato físico, não é porque eu tô querendo tolir você, é porque eu tô querendo te ajudar a não viver o que essa minha amiga tá vivendo agora. Eu tô querendo te ajudar a não passar por isso, porque a conta sempre... Aí agora vai dizer que todo homem que beija sua namorada faz isso. Só falta dizer isso. Só faltou falar isso. Que todo homem que beija a namorada e toda mulher que beija o namorado vão fazer esse tipo de coisa. Só falta afirmar isso. É a única coisa que falta. Sempre chega, gente. Sempre chega. E a pior coisa que tem é que você pode ser uma das pessoas sorteadas para ter um azar desse, de se envolver com alguém psicopata, narcisista. Por isso que tem um namoro. Você identificou, cai fora. E quem tem que escolher é a pessoa. Perverso ou perversa, que também tem mulher assim. Alguém desequilibrado, endemoniado, que não quer mudança. Tem gente que não vai mudar. Tem gente que não adianta orar. Concordo. Judas teve o melhor pastor, o próprio Deus encarnado, e não mudou. Tem gente... psicopata. Judas era psicopata. Gente que não adianta orar. Tem gente, como Caim, que via Deus face a face com o irmão. O primeiro psicopata. Agora, ver Deus face a face, eu acho que a gente já forçou um pouquinho. Que depois que o homem foi expulso do jardim do Éden, ficou sem invocar a Deus. E só voltou a invocar a Deus depois que Deus deu um outro filho a Adão, que pôs o nome de Sete. Pelo menos é o que a minha Bíblia me diz. Dele levando a oferta para Deus face a face. E levantou e matou o seu irmão. E não... Sim, ele levava a oferta diante de Deus. E Deus, inclusive, chamava Caim, mas não o via face a face. Muda e não se arrepende. Escolhe ser inteligente. Você que não acredita que não via Deus face a face, eu acredito que o único que viu Deus face a face foi Adão. Quando ele estava no paraíso.
ou se é que ele via face a face, né? Ainda é uma força de expressão. Depois dele, a gente tem uma citação de Moisés que viu de costas passando. De costas. Deus passando. Moisés. Agora falar que viu Deus face a face? Escolhe a inteligência emocional. Escolhe ser alguém que não segue apenas o instinto do seu corpo, mas que usa a inteligência, sabedoria, o conhecimento para fazer a escolha mais importante da tua vida. Sim, concordo. Depois de aceitar Jesus. Então grava. Não comece pelo beijo. Se você já seguir esse roteiro... Ai, meu Deus do céu. Ixi, meu Deus do céu. Para limpar o DNA, né? Você já vai começar bem. Dê tempo ao tempo. Não case rápido. Concordo. É porque assim, tem coisa que ela fala, eu concordo, mas o problema é a mistura de tanta coisa, a celeuma, entendeu? Desde a pressa são inimigas da escolha certa. E faça meus cursos, assista meus conteúdos. Sabia que é para concluir, né? O poder místico, você tem que... Assine meu clube de inteligência emocional. Busque conhecimento e Deus vai te guiar e vai te honrar no caminho certo. É o que eu desejo para você, em nome de Jesus. E sobre essa minha amiga eu oro para que o Senhor a resgate e a restaure a ela e a toda a casa dela, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Família, particularmente, minha opinião, eu acredito na possibilidade de que, assim, algumas coisas do que ela diz estarem certas. Por exemplo, você tem que escolher a pessoa que você vai casar. Para isso tem um namoro. É bom que você tenha um contato não estou dizendo de você sair fornicando, estou dizendo um contato de você ir no cinema, você, sei lá, sair para almoçar, para jantar, dar uns beijinhos. Não tem pecado em beijar ninguém não, viu? Não é pecado não, isso daí é invenção dessa senhora. É coisa da mente dela para vender curso, viu? Não tem nada a ver isso daí. Falar que beijar na boca é pecado. Não existe base teológica para isso. Isso daí é coisa da cabeça dela que ela colocou, que nem aquela conversa lá do DNA. Agora, eu acho que ela está fazendo tudo isso apenas para se limpar da polêmica lá que aconteceu sobre o Inteligência Ilimitada lá, o podcast lá, a besteira que ela falou. Caso contrário, ela já teria dito isso logo quando foi decretada a prisão. Já teria dito, aconteceu assim, assim, assim. É o que eu acredito. Posso estar enganado? Posso, mas é o que eu acredito. É apenas a minha humilde e singela opinião. Família, aqui, não sei na edição, que eu vou cortar algumas partes, deu quase 30 minutos. O que vocês estão achando desse formato de vídeo assim? Deixa aí nos comentários. Like se gostou, até o próximo vídeo. Foi.